E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar da série Lendas do Futebol. Então vou pedindo a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então solta a vinheta, minha diretora, e bora pro vídeo! Nascido em 10 de abril de 1973, atualmente ele tem 50 anos. Nascido na cidade de Garça, São Paulo, com nacionalidade brasileira e espanhol, com altura de 1,68 m, a gente vai falar no vídeo de hoje da série Lendas do Futebol, desse craque, dessa lenda do futebol. Vamos falar de Carlos... peraí. Roberto Carlos da Silva Rocha. Roberto Carlos começou sua carreira de futebol no União São João, da cidade de Araras. Com apenas 16 anos de idade, passou a atuar como lateral esquerdo, titular da equipe em virtude do bom futebol. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Em 1992, mais precisamente no mês de agosto, a então revelação do União São João de Araras, ainda com 19 anos, foi levado para participar de uma excursão na Europa com o time do Atlético. O Galo viajou com a equipe mista para a disputa dos amistosos, pois estava priorizando a disputa da primeira Copa Conmebol. A excursão serviu de teste para diversos jogadores, e aqueles que se destacassem poderia ser integrado definitivo ao grupo principal. Roberto Carlos não participou dos dois primeiros jogos realizados na Itália, contra a Lazio e o Torino. Em ambos, o Atlético perdeu por 2-0. O primeiro jogo pelo Galo foi em Lerida, Espanha, no dia 27 de agosto, em partida válida pelo troféu Cidade de Lerida. O time mineiro perdeu por 2-1 para Lleida, com Roberto Carlos atuando os 90 minutos. Nos dois jogos seguintes, realizado em Logronha, o lateral também atuou aos 90 minutos. Em 29 de agosto, o Atlético perdeu por 2-1 para Logrones e no dia seguinte foi novamente derrotado, desta vez por 3-1 para o Atlético Bilbao. As partidas foram válidas pelo troféu Cidade de Lograno. Disputou a atenção dos grandes clubes brasileiros e foi contratado em 1993 pelo Palmeiras, que, aparado pelo contrato de congestão com a multinacional Parmalat, montou uma equipe repleta de craques para pôr fim a um tabu de 16 anos sem títulos. No mesmo ano, ajudou a equipe a quebrar o jejum de conquistas. Foram 3 títulos no mesmo ano: Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e o Campeonato Brasileiro. Em 1994, conquistou o Bicampeonato Paulista e o Bicampeonato Brasileiro pela equipe Alviverde. Disputou 185 jogos, marcando 20 gols em sua passagem pelo Palmeiras. Seu último jogo pelo Palmeiras foi na decisão do Campeonato Paulista de 1995. E é isso aí, galera. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Vai ajudar muito o canal. Sua excepcional passagem pelo Palmeiras acabou despertando a cobiça do futebol europeu. Em meados de 1995, Roberto Carlos seguiu para a Itália, onde havia acertado com a Internazionale por 7 milhões de dólares, uma quantia considerável à época. O brasileiro chegou com moral à Inter de Milão, na Itália. Todos já haviam ouvido falar de suas perigosas subidas ao ataque, além do potente chute
de perna esquerda e da velocidade. O problema é que o inglês Roy Hodgson, técnico do clube Nerazzurri, naquela época achou que essa era as características ideais para o atacante e passou a usar o brasileiro como ponta esquerda, o que acabou fazendo com que Roberto Carlos não rendesse o esperado. Abre aspas para Roberto Carlos: o meu problema na Inter era o Hodgson. Ele queria que eu jogasse como um atacante, quando na verdade eu era defensor. Eu prefiro ter espaço na minha frente para correr, ao invés de ser um ponta e ficar lá na frente. Para mim, sempre foi melhor ter 80 metros de campo para jogar do que 20. Eu não gostava do sistema e da posição que Hodgson queria que eu jogasse. Ele me queria bem na linha de frente, rígido e parado. A Copa América de 1995 estava chegando e eu estava jogando de lateral esquerdo na seleção. Então queria jogar nessa posição na Inter também. Então tive que ir embora porque não podia atrapalhar minha chance de jogar pelo Brasil. Fecha aspas. Roberto Carlos em entrevista na ESPN Brasil. E é isso aí, galera. A gente tá falando dessa lenda, desse craque. A gente tá falando de Roberto Carlos. Vou pedindo a vocês, deixa o like e se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Mesmo assim, logo em sua primeira partida no novo clube, Roberto Carlos marcou um gol da vitória sobre o Vicenza por 1-0. Ao todo, foram 34 jogos e 7 gols marcados. Máximo Morato, presidente do clube à época, arquitetou uma transferência até hoje, lembrada na Itália. Trocou Roberto Carlos, então com 23 anos, com o Real Madrid, pelo atacante Ivan Zamorano, à época com 30 anos, e mais uma compensação financeira. Atuou pelo Real Madrid durante 11 anos e atingiu o auge em sua carreira no clube espanhol, jogando um total 584 partidas e marcando 71 gols pela sua passagem no Real Madrid. Nesse período, Roberto conquistou importantes títulos e notoriedade na seleção brasileira, onde também foi titular absoluto. Fez parte da era dos Galácticos, ao lado de estrelas como Zinedine Zidane, David Beckham, Raul, Iker Casillas e Luís Figo e Ronaldo Fenômeno. Foi no Real que fez um dos seus gols mais memoráveis, uma chamada gol impossível, na partida contra o Tenerife pelo Campeonato Espanhol na temporada de 97 e 98, em que acertou um potente e veloz chute da linha de fundo a um ângulo de 179 graus da trave. Com o Real, faturou 3 vezes a Liga dos Campeões da temporada 97 e 98, 99 e 2000, e 2001 e 2002. Sempre fundamental ao time, foi votado pela UEFA como o melhor lateral esquerdo em 2002 e 2003. Em janeiro de 2006, estabeleceu um novo recorde de estrangeiro com mais partida pela La Liga, quebrando o recorde anterior, 329 partidas, do argentino Alfredo Di Stéfano, sendo um dos jogadores mais consistentes do elenco, um dos que há mais tempo estava no clube. Roberto Carlos foi duramente criticado por errar um jogo contra o Bayern de Munique, válido pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2006 e 2007, que resultou no gol mais rápido da história do torneio, marcado por Roy Mackay com menos de 1 minuto de jogo. O fato culminou
na desclassificação do Real Madrid. Você que já é inscrito, não se esquece, deixa o like. E você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificações para receber todos o conteúdo do canal. Só assim o YouTube recomenda o vídeo para vocês, beleza? Insatisfeito e desgastado com a torcida, no dia 9 de março de 2007, ele anunciou que não renovaria seu contrato em sua última temporada pelo clube. Conquistou título da La Liga, o quarto título espanhol durante sua passagem pelo Real Madrid. Roberto deixou a equipe com o posto de estrangeiro com mais partida pelo clube, com 527 jogos no total. Posteriormente, acabou sendo superado pelo também brasileiro Marcelo e pelo francês Karim Benzema. Aos 34 anos e com pouco mercado nos grandes centros europeus do futebol, Roberto Carlos foi anunciado pelo Fenerbahçe no dia 5 de junho de 2007. O lateral assinou um contrato de 2 anos com o clube turco. Foi apresentado oficialmente no estádio do clube, frente a milhares de fãs. Em sua primeira partida oficial com o Fenerbahçe, venceu 2 grandes rivais do clube. O Beşiktaş marcou seu primeiro gol pela equipe durante uma partida contra o Sivasspor em 25 de agosto. O gol foi feito após uma cabeçada e esse se tornou apenas o terceiro gol de cabeça em toda a sua carreira. Pouco mais de 2 anos depois, no dia 7 de outubro de 2009, Roberto Carlos anunciou que deixaria o Fenerbahçe após o final de seu contrato em dezembro do mesmo ano. Ele se ofereceu para retornar ao Real Madrid e jogar gratuitamente, embora também houvesse interesse de vários clubes do futebol brasileiro. Jogou sua última partida pelo clube no dia 17 de dezembro, sendo ovacionado e aplaudido de pé pelos torcedores turcos após o fim da partida. No dia 18 de novembro de 2009, após várias especulações sobre seu destino, Roberto Carlos foi anunciado como o primeiro e grande reforço do Corinthians para a Copa Libertadores da América de 2010. O lateral esquerdo foi atraído ao timão devido ao seu projeto para montar um time forte em 2010. Assinou o contrato e foi apresentado no dia 4 de janeiro. Abre aspas, foi a maior contratação para 2010 no futebol brasileiro. Fecha aspas. Andrei Sanches sobre a contratação de Roberto Carlos, o ex-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Estreou no dia 20 de janeiro na vitória por 2-1 sobre o Bragantino, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Apesar da idade avançada, Roberto Carlos vinha mostrando um excelente preparo físico e tendo atuações muito elogiadas no clube paulista, fato que culminou em várias especulações sobre seu retorno à seleção brasileira. Entretanto, não foi convocado. E é isso aí, galera. Ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Para receber todos os conteúdos do canal. Começou bem o ano de 2011, seu segundo pelo Timão. No dia 16 de janeiro, marcou um gol olímpico na estreia do Corinthians pelo Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Entretanto, após o precoce eliminação na primeira fase da Copa Libertadores, em 11 de fevereiro, Roberto Carlos anunciou sua saída do Corinthians, segundo a versão do jogador, por ter recebido ameaças vindas de alguns torcedores. Ele optou por fazer uma rescisão amigável com o clube, alegando que esta seria a melhor decisão para ele e sua família. No dia seguinte, em 12 de fevereiro, o lateral esquerdo acertou por 2 anos com Hans-Ri Makashkala, da Rússia.
num contrato de 15 milhões de reais. Apesar de recém-chegado ao time, recebeu a faixa de capitão. Em uma de suas primeiras partidas pelo Hansin contra o Zenit, foi alvo de racismo, ainda antes do início da partida. Durante o aquecimento dos jogadores, um fotógrafo flagrou o torcedor adversário mostrando uma banana para o jogador. Em junho, o episódio se repetiu, próximo ao final de uma partida contra o Krylia Soviet, quando a vitória do Hansin por 3-0 já estava praticamente definida. Um torcedor lançou uma banana perto de Roberto Carlos, que a pegou do chão, mostrou ao árbitro e tirou a abraçadeira de capitão e se retirou de campo. Em entrevista no dia seguinte ao jogo, Roberto Carlos se mostrou indignado, chegou até a alegar que não tem mais vontade de voltar a jogar pelo clube. Abre aspas, estou profundamente chateado, não tenho nenhuma vontade de voltar a jogar, estou indignado pelo asqueroso comportamento do torcedor, que, com sua ação, não só me insultou, mas também a todos em campo e todo o futebol russo. Atos desse tipo não deviam ser tolerados em países civilizados. Saí porque me senti desapontado. Não tenho mais o desejo de permanecer no jogo. Eu faria o mesmo se tivesse outro placar. Já é o segundo caso similar em um curto período de tempo que jogo na Rússia. Isso também me machuca, porque a maioria das pessoas no país é acolhedora, benevolente com os jogadores, incluindo os estrangeiros. Infelizmente, existem também esses idiotas. Espero que a Federação Russa e a UEFA e a FIFA tenham a reação adequada para esse incidente desagradável. Coisas assim não devem ser toleradas em países civilizados. Fecha aspas. Roberto Carlos, pela seleção brasileira, é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Brasil, só perdendo para Cafu e Daniel Alves. Roberto Carlos também foi vice-campeão da Copa do Mundo de 98, perdendo a final para a França por 3-0. E 4 anos depois, Roberto Carlos foi convocado pelo Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo de 2002. O lateral esquerdo foi um dos principais nomes da conquista do campeonato, chegando a marcar um golaço de falta na goleada por 4-0 contra a China. Na Copa do Mundo FIFA de 2006, após a derrota por 1-0 para a França nas quartas de final, Roberto Carlos foi muito criticado na época por não ter marcado o Thierry Henry enquanto arrumava o seu meião no lance do gol que culminou na eliminação do Brasil. Roberto chegou a afirmar que nunca mais jogaria pela seleção, mas se ofereceu em uma entrevista caso a seleção precisasse de um lateral esquerdo experiente. No dia 28 de setembro de 2011, o treinador Gandzi foi demitido em seu lugar. Roberto Carlos assumiu interinamente a função de treinador, além de continuar como jogador na equipe russa. No dia 1º de agosto do ano seguinte, o lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 anos de idade, assumindo a função de diretor de futebol do Hansin. Antes, já havia iniciado sua carreira também como auxiliar técnico do clube. E é isso aí, galera. Vocês assistiram no vídeo de hoje a série Lendas do Futebol, esse craque, essa lenda do futebol, de Roberto Carlos da Silva Rocha. Vocês viveram um pouco do início ao fim da carreira desse grande craque, dessa grande lenda do futebol, de Roberto Carlos. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado àqueles que assistiram o vídeo até o final. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas lembrando a vocês, tem vídeo toda semana no canal Debatendo com Fute. Vou pedindo mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os conteúdos do canal, beleza? A gente vai ficando por aqui e até
o próximo vídeo.